Muito boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar os meus colegas de painel, quero felicitar por esta iniciativa, por mais este seminário organizado pela RIUL e agradecer o convite que me é interessado para estar presente convosco aqui hoje durante uns momentos. Na sequência da resolução do Conselho de Ministros de 31 de março de 2017, estabelece-se que as áreas governativas das autarquias locais, da cultura, da educação, da ciência, tecnologia e ensino superior devem contribuir para o desenvolvimento de uma política integrada de promoção da leitura e da escrita e das múltiplas literacias, nomeadamente a cultural, a científica e a digital. Ao intensificar a articulação entre estas várias áreas e ao criar justamente uma comissão interministerial, o Plano Nacional de Leitura de 2027 visa uma estratégia nacional de elevação e aumento dos níveis de literacia, preparando a população portuguesa para as exigências da sociedade do século XXI, na convicção de que uma boa capacidade de usar a escrita e a leitura é determinante de uma mais profunda aquisição de conhecimentos pessoais e de uma melhor e mais ativa intervenção na sociedade. A extensão do Plano Nacional de Leitura ao ensino superior configura assim, ao mesmo tempo, um alargamento e um aprofundamento. Um alargamento porque solicita novos públicos, mobiliza novos instrumentos. E um aprofundamento na medida em que nos convida a uma interrogação coletiva, tanto quanto individual, sobre a nossa participação no esforço nacional de elevação do nível cultural do nosso país. Trata-se, com efeito, de favorecer a difusão no ensino superior de um espírito crítico, da cultura como interrogação sobre os fins da ação, os objetivos últimos da investigação científica, sobre o valor da ciência, do desenvolvimento tecnológico, sobre os direitos e os deveres dos cidadãos e as diversas maneiras de viver. Trata-se também de imprimir um novo elan à leitura, depositando mais confiança na razão, promovendo a unidade e a ligação entre os investigadores, entre as áreas do saber, entre o poder técnico e aquilo que poderíamos designar por sabedoria. É este o contexto que marca e define o contributo do ensino superior, ciência e tecnologia para o PNL 2027, através de um conjunto de linhas de intervenção, de ações, de projetos, de atividades que temos vindo a desenvolver desde 2018 e que serão naturalmente desenvolvidas até 2027. Este plano cruza o plano nacional, esta ação, e apoia-se em áreas prioritárias de intervenção, como seja as bibliotecas, a ciência viva, a área da comunicação e dos mídia, a formação de professores, a educação para a inclusão, a investigação científica e a literacia tecnológica e digital. Na impossibilidade, nos minutos que me são conferidos nesta abertura, de referir todos os projetos e ações desenvolvidos ou a desenvolver, eu referirei apenas alguns, aqueles que estão em curso desde 2018, selecionarei os que me parecem mais, que vale a pena conhecer de outra forma mais profunda. Em primeiro lugar, aqueles que envolvem os estudantes, e já foi dito aqui hoje que é preciso envolver de facto os nossos jovens e os nossos estudantes. E apraz-me referir, por exemplo, um projeto na área da economia, que se chama Olimpíadas da Economia, e que visa promover o gosto pela ciência económica a nível nacional. Foram já realizadas 6 edições nacionais, a partir da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, mas de âmbito nacional. Um outro projeto intitula-se Ocupações Literárias e implica os estudantes das associações académicas, das secções de escrita e de leitura das associações académicas, em intervenções artístico-literárias em diálogo com a cidade por meio dos seus espaços e das suas memórias. No que toca às bibliotecas, posso referir um kit de apoio ao uso ético da informação, que está a ser elaborado com a colaboração de um grupo de trabalho base das bibliotecas de ensino superior.
Na formação de professores, há um projeto particularmente interessante, literatura eletrónica em contexto educativo, práticas criativas, que se destina aos professores de português, de TIC, de Educação Visual e de Artes, do primeiro e do terceiro ciclo do ensino básico e do ensino secundário. Mais uma vez, há várias ações em curso, algumas delas já realizadas. E na área da educação para a inclusão, apraz-me referir o apoio que demos a uma formação não conferente de grau para jovens com necessidades educativas especiais, literacia digital para o mercado do trabalho, e que foi realizada na ES de Santarém. Retenho fundamentalmente dois que não referi ainda, por me parecerem particularmente importantes. Um deles, já referido pela doutora Elsa Conde, um estudo de natureza científica sobre hábitos de leitura dos estudantes portugueses do ensino superior. Este estudo está em fase de conclusão, infelizmente foi atrasado pela suspensão da vida que nós vivemos o ano passado, estavam em curso na altura, a partir de fevereiro, estavam em curso os inquéritos distribuídos nas várias universidades e tivemos que os interromper. Este estudo está a ser realizado, e os inquéritos, questionários, por colegas da Universidade do Minho e da Universidade de Évora, e distribuídos em todas as universidades. Esperamos, convictamente e com muita esperança, que ele possa estar realizado, possa estar concluído até ao final deste ano, com relatório, enfim, a ser publicado. Um outro projeto que eu gosto particularmente, justamente de leitura integrada, como referia o nosso colega, um projeto intitulado Leituras do Território, e que visa reforçar a ligação às comunidades locais, procurando ler o território nacional como um grande livro no qual cada cidadão acrescenta, segundo o seu talento próprio, uma linha ou uma página inteira, havendo lugar a tantas leituras quantos os aspectos locais que nós descobrimos ou descobriremos, dos mais profundamente inscritos na geografia e na história, aos que nos oferecem a mudança dos costumes, a evolução dos valores, a inovação tecnológica e digital e a investigação científica. Apraz-me referir, no âmbito deste projeto Leituras do Território, o trabalho que estamos a realizar em parceria com o SEI, o Centro de Estudos Ibéricos da Guarda, em torno do território e da fronteira, envolvendo a geografia, a história, a medicina, a ecologia, a antropologia, a literatura e as artes visuais, que vai já na sua segunda edição e vai culminar com a publicação de um volume intitulado Geografias e Poéticas da Fronteira, a publicar até dezembro de 2020. Ora, neste contexto, qual é, afinal, o perfil para nós do leitor ideal? O leitor ideal é aquele que é guiado pelo princípio da qualidade, da liberdade e da disposição do tempo. É aquele para quem a leitura é uma atitude do espírito, um prazer conquistado e uma metamorfose. O leitor ideal é, pois, aquele que é guiado pelo princípio da qualidade e não da quantidade. Não importa a quantidade de livros lidos, nem o suporte em que são lidos, mas o que se lê e como se lê. O mito da alquimia do verbo e do poder da linguagem criadora de mundos retoma assim todo o seu sentido. O leitor ideal é aquele que é guiado pelo princípio da liberdade, fora de qualquer quadro impositivo, justamente, da leitura em sala de aula, da leitura escolar, aquele em que a leitura passa a ser um ato voluntário, autónomo, consciente, seletivo, uma espécie de acordar cívico de quem se torna mais consciente de si próprio e do mundo, abandona a atitude de puro receptor de conhecimento para se assumir como sujeito ativo. O leitor ideal é aquele que é guiado também pelo tempo, isto é, pela disposição do tempo, obrigando-nos a fazer uma espécie de crítica da nossa vida cotidiana, da correria do nosso dia-a-dia,
das centenas de e-mails que nós recebemos por dia, dezenas de telefonemas e de zooms que devoram todas as horas do nosso cotidiano, e a defender a passagem do instante, que nos instala no efêmero, no passageiro, no rápido, para o durativo, para a duração, que nos inscreve num fluxo contínuo e permanente, numa estabilidade, eu diria, infinita e imortal, que é uma condição necessária ao sucesso da leitura. O leitor ideal é, pois, um leitor crítico, é fundamentalmente um leitor crítico, para quem a leitura é uma atitude de espírito, de criatividade, de abertura ao saber, ao mundo, contra todas as formas de ignorância, e isto é particularmente importante hoje em dia, nos dias que estamos a viver, contra todas as formas de ignorância, e que não é apenas um passatempo ou uma imposição da escola. É aquele para quem a leitura é um prazer, não um prazer imediato e fácil, mas um prazer conquistado, que aceita a leitura difícil, a leitura como resistência, como dificuldade a vencer para atingir um estádio que vai da satisfação à felicidade, passando pela alegria. E, finalmente, aquele para quem a leitura é uma metamorfose. É uma metamorfose que nos oferece a possibilidade, nas ciências como nas humanidades, de viver muitas vidas, em muitos espaços, em muitos tempos diferentes dos nossos, que nos permite sermos plurais, outros, termos muitos rostos. Em suma, o leitor ideal é aquele que tem tempo, ou que arranja tempo, que lê devagar, num ler lento e atento. E mais ainda, eu diria, o leitor ideal é aquele que relê, isto é, que volta ao livro para nele encontrar aquilo que já leu e aprofundar um conhecimento da vida, uma aprendizagem do mundo, uma compreensão de fenómenos sociais ou políticos e de socialização, uma viagem imaginária, um acesso à cultura, em suma, a própria vida. E termino. Importa em qualquer ocasião, mas em particular no momento que nós atravessamos hoje, lembrar que a ciência é menos o conjunto dos conhecimentos verificáveis e aplicáveis do que a própria vida do espírito no seu diálogo com o real. Menos ainda o capital de descobertas e de invenções já adquiridas do que a própria investigação, o próprio ato da investigação. E é este ardor intelectual, crítico e criador que é preciso alimentar e espalhar na sociedade através da leitura. E repito, uma leitura de preferência multimodal e multilingue, uma leitura como condição de construção de conhecimento e de sedimentação de juízo crítico. Desejo-vos muito bom seminário e muito boas leituras.